Olá pessoal que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Chegamos hoje no livro de Esdras, mas este vídeo será de Esdras e Neemias. Por quê, né? Os dois livros aí juntos, porque no princípio eles eram um livro só. Depois, com o passar do tempo, houve a divisão onde a gente tem na nossa Bíblia o livro de Esdras e o livro de Neemias. Mas eles foram compilados ali juntos. Os autores foi Esdras e Neemias, né? Cada um escrevendo a parte mesmo que a gente tem essa divisão. Ali no ano mais ou menos 456, 444, ou por ali, o tempo dessa escrita. E esse livro ele vai narrar a história do povo de Israel no seu retorno da Babilônia. Né? Nós sabemos que o povo ficou cativo ali na Babilônia durante 70 anos de cativeiro, e aos poucos esse povo foi voltando para Jerusalém, para a sua terra. E tem três líderes muito importantes que nós vemos nessas narrativas. Primeiro Zorobabel, depois Esdras, depois Neemias. Cada um atuando de alguma maneira específica, né? Nesse retorno, e Deus usando a vida deles. Então eles foram esses líderes muito importantes. O primeiro, Zorobabel, a gente pode ver melhor ali a sua narrativa e o que ele fez dos capítulos 1 ao capítulo 6 de Esdras, do livro de Esdras. E é interessante porque o nome Zorobabel significa plantado na Babilônia. E aí os autores, teólogos vão dizer que ele nasceu na Babilônia como um daqueles cativos, né? Muita gente nasceu nesse período e ele nasceu lá, mas ele ouvia e sabia de tudo a respeito das promessas de Deus e do seu povo, o seu local e quem era o Deus de Israel. E ele se tornou um grande líder e nós vemos isso, né, nessa narrativa, e ele foi o responsável por... Deus usou na realidade o rei persa, né, permitindo que ele voltasse, e Zorobabel ele foi o responsável ali pela reconstrução do templo. E a gente vê que esses líderes eles foram responsáveis por alguma coisa, mas também eles sofreram muita oposição. E Zorobabel ele sofreu oposição nessa reconstrução do templo, que Deus usa a vida dele. E é interessante porque quando o templo foi reconstruído, os anciãos, as pessoas que viram o templo de Salomão, elas se entristecem, elas choram, porque não tem aquela glória, não é? Não tem aquele poder, aquele vislumbre que o outro templo tinha. E a própria glória do Senhor, a sua majestade, já não estava ali do mesmo modo, né? Mas o templo foi reconstruído. Deus usou a vida deste homem e nós vemos que todos eles sofreram oposição, mas eles não deixaram de servir ao Senhor, por mais que tivessem oposição. Aí depois nós vamos ver o outro líder muito importante, que foi Esdras. A narrativa da história dele acontece 60 anos depois da reconstrução do templo, e ele é o responsável por organizar a Bíblia, os profetas, a Torá. Então ele faz um trabalho maravilhoso compilando esses livros, organizando os livros, os livros proféticos, a Torá, os livros históricos, os livros poéticos, né, os salmos. Então isso que a gente entende como Antigo Testamento. Esdras, ele é um homem que é usado por Deus. Ele é alguém que se dedica ao estudo e à preservação das escrituras, e Deus usa ele para trazer uma renovação espiritual, porque ele vai ensinar a palavra de Deus para aquelas pessoas, né? Então Esdras tem esse papel tão importante. E aí você vê a história de Esdras ali, o que ele faz do capítulo 7 ao capítulo 10. E Neemias, aí já adentrando, né, o livro de Neemias, do capítulo 1 ao capítulo 7,
nós vemos o que Neemias faz. Ele é um oficial persa e o rei da Pérsia ajuda muito ele e leva até uma escolta, né? Ele viaja escoltado por esses soldados persas e ele trabalha na reconstrução dos muros de Jerusalém. Ele também sofre grande oposição, né? Para que essa reconstrução não aconteça, mas ele, usado por Deus, trabalha nisso daí. Então esses homens estão empenhados na obra do Senhor. Um reconstruindo o templo, o outro essa renovação espiritual, esse trabalho com as escrituras, e o outro na reconstrução das muralhas. E Esdras e Neemias, eles se unem e promovem uma festa que vai durar 7 dias, e durante esse período eles leem e eles explicam as escrituras. Então eles estão empenhados em trazer esse renovo espiritual, em chamar as pessoas a esse compromisso com Deus. E depois dessa festa, tem a festa do tabernáculo para eles relembrarem o que Deus fez por eles, a história da saída do Egito, o que aconteceu no deserto, a lei sendo dada a Moisés. Então tudo isso é explicado, explanado para todo o povo. E o resultado acontece confissão de pecado, uma coisa extremamente importante, né? O primeiro passo aí para a mudança, confissão de pecados, renovação da aliança com Deus. Aí eles fazem um voto que vão seguir a palavra, a lei de Deus completamente. E eles terminam com uma grande festa, uma grande comemoração. Então a gente vê tudo isso acontecendo. Só que no capítulo 13, acaba o livro de Neemias, né, de uma forma muito triste. Porque Zorobabel reconstrói o templo, que a gente sabe, né? Apesar das pessoas contrárias a esse trabalho, Deus o abençoa, ele reconstrói o templo. Mas o que é que percebe-se no capítulo 13? Que o templo, apesar de ter sido construído, ele é negligenciado. O povo de Israel, apesar da festa que fez, apesar de ter dito que ia se comprometer com Deus, na verdade, o povo não se comprometeu. Há um problema muito sério com esse povo. Esdras, por exemplo, ele traz esse renovo da espiritual. Mas o que se percebe é que o povo não cumpre a lei de Deus. Eles estão trabalhando no sábado, eles não estão levando a sério os mandamentos do Senhor e vivendo da forma que quer. Neemias, né, ele trabalha na reconstrução das muralhas e depois ele percebe que as muralhas estão sendo usadas para o comércio. E as pessoas estão mais interessadas em viver da maneira delas, ganhando o que elas conseguem e não levando a sério a palavra de Deus. E aí, o autor, Neemias, termina muito triste, muito desapontado, porque ele está vendo o povo afastado de Deus. Então, todas as iniciativas humanas, mas na capacitação do Senhor para esse renovo em Jerusalém, não ocorre, porque falta ocorrer no coração. O problema do povo de Israel é o problema cardíaco, o problema do coração. O coração não foi mudado. Apesar do templo estar reconstruído, os muros estarem reconstruídos, ter uma organização religiosa e a lei sendo apresentada, o coração do povo ainda está rebelde, ainda está contrário a Deus. E aí, o autor termina pedindo a Deus misericórdia, que Deus possa olhar para ele e ter misericórdia dele, porque o povo anda longe do Senhor. Mas ele tentou, eles se esforçaram, né? Esses líderes se esforçaram. E a gente vê que o problema é sério, essa falta de um coração de carne, quebrantado, contrito, que o povo ainda não tinha. Apesar de tudo que eles viveram, eles ainda eram rebeldes contra Deus. Mas Deus age em misericórdia e nós vemos os livros dos profetas, a esperança, a mensagem de salvação, que o Salvador iria chegar. E esse Salvador poderia e tem o poder de transformar corações de carne em corações de pedra, em corações de carne. Esse Salvador tem o poder de transformar
o interior. E aí sim a mudança é verdadeira, né? Porque a mudança acontece de dentro para fora. Leia a Bíblia. Lendo esta mensagem, esta palavra maravilhosa, você terá a capacidade dada por Deus para essa transformação de coração, compreendendo a mensagem do Evangelho, a salvação em Cristo Jesus. Leia a Bíblia. Se você ficou até agora, muito obrigada. Seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Alba e esse ano nós estamos com essa série aí sobre os livros da Bíblia, uma introdução para te animar, para te encorajar a ler a palavra de Deus, tá bom? Obrigada. Se inscreve aí, deixa like, compartilha, me ajuda aqui neste canal e eu agradeço você até aqui. Vamos continuar. Falta Ageu, falta Zacarias, mas nós estamos terminando o Antigo Testamento e daqui uns dias a gente começa o Novo Testamento. Fique firme, leia a Bíblia. Deus abençoe e até mais.